Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 3 de setembro de 2020 e o título é Alimento para a Alma. Vamos lá. A internet é uma faca de dois gumes. Se usada de forma negativa, pode ser altamente destrutiva, mas por outro lado, pode trazer conhecimento e descobertas incríveis. Nesses tempos em que estamos vivendo de forma mais introspectiva, me deparei com um fenômeno ao qual nunca tinha dado atenção: os canais do YouTube que fazem reações a músicas. E me encantei pelos jovens talentos que estão surgindo, com vozes poderosas e ao mesmo tempo angelicais. Novos talentos de todas as partes do mundo. E mais do que excelentes cantores, eles são maravilhosos storytellers. E com isso estão quebrando totalmente as barreiras de linguagem. Eu sempre gostei dos bons cantores, contudo, sempre ouvi músicas nacionais, americanas, inglesas, italianas e francesas. Sempre ouvi músicos nacionais, americanos, ingleses, italianos e franceses. Mas nunca pensei que poderia me emocionar tanto ouvindo músicas no idioma cazaque, mandarim, russo, cujos sons e palavras eram totalmente diferentes e desconhecidos para mim. Descobri também que, além de vozes incrivelmente lindas e únicas, dos impressionantes alcances e técnicas vocais, dos deslumbrantes vibratos, estacatos, melismas, iódeos, whistles, graves, profundos e agudos insanos, eles possuem personalidades muito sensíveis. Suas habilidades vocais, unidas à beleza de caráter, são um alimento para a alma. Jovens com valores muito importantes como humildade, gratidão e respeito, que são gratos pelo dom e mais ainda pela oportunidade de poder mostrá-lo ao mundo, que demonstram profundo respeito por todos os que os auxiliaram em sua trajetória, família, professores, referências e fãs, que se orgulham de suas tradições e origem. E tudo isso acabou por me trazer indiretamente muito aprendizado. Me interessei em conhecer novas culturas, países e aprender outras línguas. Descobri histórias e costumes muito interessantes de países sobre os quais eu não sabia absolutamente nada, além de lugares de uma beleza natural extraordinária. E assim, além do entretenimento, tenho aproveitado o tempo para aprender e aprimorar conhecimento. Por exemplo, sempre tive muita dificuldade com o inglês. Apesar de já ter feito cursos, nunca tive fluência e facilidade para conversar, pois tão importante quanto falar é conseguir ouvir e entender. E como a maioria desses youtubers falam ou disponibilizam legendas somente em inglês, isso tem me servido como um verdadeiro curso. Esse período tem se mostrado uma verdadeira escola e me traz a cada dia muitas descobertas. E tem tanta coisa boa, mas vou deixar algumas para a próxima crônica. E você? Como tem alimentado a sua alma? Vamos lá. Esse tempo aí que eu tô falando, né, foi na época da pandemia. E naquela época, você tinha que ficar em casa, né? Então, você acaba fuçando na internet para tentar descobrir alguma coisa, até para distrair a cabeça, né? Porque eu não assisto televisão já há muitos anos. E naquela época, muito menos, né? Porque os noticiários, o que eles mais queriam era implantar o terror, né? O pânico na população. Então, eu fugia disso, não queria nem saber. Porque, na verdade, o interesse ali na época era fazer as pessoas vibrarem no medo, né? Para que eles conseguissem implantar todas as narrativas deles e controlar todo mundo do jeito que eles pretendiam, né? Foi um grande experimento social mesmo naquela época. E aí eu acabei, né? Você começa a mexer aqui e ali, aí me deparei com o vídeo desse rapaz chamado Dimash Kudaibergen, muita gente deve conhecer, porque ele acabou depois ficando bem famoso, como um dos maiores cantores, né? Porque realmente ele tem um alcance vocal impressionante, mais do que muitas cantoras, né? Quando ele chega no agudo. E o grave também, então ele faz com a voz dele o que ele quer.
Então é muito impressionante. E eu acabei me deparando com o primeiro vídeo dele, que é uma música que é francesa, que ele foi concorrer, ele concorreu num concurso chinês muito famoso, que chama, acho que o Cantor, The Singer, acho, que tem na China, só com pessoas que cantam muito bem, né? É um concurso só com pessoas realmente de muita capacidade, muito talento. E ele foi concorrer como um estrangeiro, porque normalmente são as pessoas da própria China, né? Os cantores da China, e sempre tem alguns estrangeiros. Então ele concorreu, ele é do Cazaquistão, e assim, era impressionante a capacidade dele. E aí, essa primeira música, que chama SOS, deixa eu até ver aqui, eu separei, até vou ler a tradução, porque a tradução é muito interessante, porque fez muito sentido naquela época que a gente estava vivendo, porque assim, foi quando muita gente começou o processo de despertar e começou a olhar para outras coisas, né, para entender outras frequências, outras vibrações, começou a ter contato com outras informações, né? E aí vocês vão entender com a letra, que é o seguinte, chama... Eu não sei falar francês, viu? Então, assim, eu vou ler, deve estar errada a pronúncia, mas chama SOS d'un terrien en détresse, que é o nome em francês. E a tradução é SOS de um terreno em desespero. Então, era mais ou menos o que a gente estava vivendo naquela época, né? E aí a letra diz assim: por que eu vivo? Por que eu morro? Por que eu rio? Por que eu choro? Eis o SOS de um terráqueo em desespero. Jamais tive os pés sobre a terra. Gostaria mais de ser um pássaro. Estou mal na minha pele. Queria ver o mundo ao contrário. Se porventura fosse mais bonito visto do alto, visto do alto. Sempre confundi a vida com as histórias em quadrinhos. Tenho desejos de metamorfose. Sinto alguma coisa que me atrai, que me atrai, que me atrai para o alto. Na grande loteria do universo, não tirei um bom número. Estou mal na minha pele. Por que eu vivo? Por que eu morro? Por que eu grito? Por que eu choro? Creio captar ondas vindas de um outro mundo. Jamais tive os pés sobre a terra. Gostaria mais de ser um pássaro. Estou mal na minha pele. Quereria ver um mundo ao contrário. Gostaria mais de ser um pássaro. Dorme, criança, dorme. Então, você vê que fala um pouco, né, de um terráqueo que está começando a perceber, né, que gostaria de não estar se sentindo, não estar se situando aqui, né, nesse sistema que a gente vive, nesse mundo louco que a gente estava vivendo na época, inclusive. Essa música é bem antiga, né, mas já traz um pouco esse questionamento que a gente começou a fazer naquela época, né. E assim, a música, quando eu vi, assim, sem saber a tradução, na voz dele eu achei maravilhosa, porque ele chega a atingir uns tons assim, muito angelicais. E tons muito altos e tons muito graves. É assim, é um festival, assim. Parecem várias pessoas cantando, e é uma pessoa só. Então é muito impressionante. E aí eu comecei a maratonar esse concurso, né? Porque eu falei, nossa, que impressionante esse. E na época acho que ele tinha 18 anos quando ele participou. Eu falei, nossa, que impressionante esse menino, né? Que talento. E aí ele cantou também, tem uma música que chama Adágio, que é daquela como é que chama? Uma que canta bem famosa também. Que não sei se é Laura Pausini, que ele cantou também lá, e assim, só que ele fazia uns arranjos totalmente diferentes. Então, as músicas que a gente conhecia, elas ganhavam uma nova roupagem, então ficava muito impressionante. Por exemplo, eu amo Queen, e ele cantou The Show Must Go On, mas assim, de uma forma tão diferente que assim, amo o Queen, mas a versão dele eu fiquei apaixonada, sabe? Então foi assim um alimento, porque era uma coisa tão bonita de se ver. E aí comecei a me aprofundar, né? Quem que é esse? Que aí
muitos canais começaram a reagir a ele, porque realmente ele tem uma voz muito impressionante e um talento, e quando eu falo assim que que esses cantores, eles, além de cantar, eles são storytellers, porque assim, eles interpretam a música, então eles não estão só cantando, eles estão te contando uma história através da interpretação, tanto com a voz quanto no corporal, porque ele dançava, ele cai de joelho, é uma coisa assim, né? Impressionante. Ele interpreta, então você vê aquele sentimento, aquela dedicação, né? E aí comecei a conhecer também outros cantores lá da região, né? Aí tinha uma menina também que era russa, também maravilhosa, tinha outra menina do Cazaquistão também, e é interessante porque a gente está acostumado, como eu falei, a ouvir músicas em inglês, em português, obviamente, inglês, francês, italiano, né? A gente é familiar. Mas quando você se depara com uma língua totalmente estranha para a gente, porque assim, o som da pronúncia do R deles é diferente, a entonação é totalmente diferente, então assim, é muito interessante, e aquilo te agradar, né, porque no princípio é meio estranho, você fala, nossa, eu não tô acostumada com isso, mas é assim, justamente quando eu falo que foi um momento da gente conhecer e expandir realmente os nossos conhecimentos e aproveitar. Aí acabei conhecendo, me aprofundando na história dele. Ele começou a se envolver com música aos 5 anos de idade. A avó dele que levava ele, né, para a escola. E nesses países, assim, a cultura, eles são muito... A educação é totalmente diferente. Eles são muito voltados para esse desenvolvimento dos talentos, da cultura, de prezar os valores, a família. Então, eles têm uma conduta muito respeitosa com os familiares. Então, é assim, algo que me impressionou bastante, né? E ele logo depois, assim, aí ele foi estudar música, tudo, tanto é que ele toca, além desse talento, né, vocal, ele fez faculdade lá, né, em música lírica, e também ele mescla, né, alguns estilos. Ele é multi-instrumentista, toca, tem um instrumento que eles tocam lá, que eu acabei, né, pesquisando, tal, que chama dombra, que tem um som muito legal, que é tradicional lá do Cazaquistão. E ele cantava muitas músicas falando da cultura, porque ele falava que o sonho dele era levar a cultura do país dele, né, do povo dele, que foi um povo que lutou muito, tanto é que na época que eu pesquisei, se eu não me engano, o Cazaquistão foi o último a se libertar do comunismo lá, da cortina de ferro, mais ou menos isso. Eu lembro que não fazia muito tempo até que eles tinham conseguido, assim, né, viver livremente, e foi um país que aí se desenvolveu muito, né, depois que saiu dessa condição. Aí os lugares lindos, cidades muito bonitas, e os pais deles já eram músicos, eram cantores, mas lá, né, conhecidos só lá, no país dele. E aí ele começa a despontar, e começa a ficar famoso, começa a chamar atenção, e aí outros países vão começando a se interessar. E ele realmente acabou a carreira dele, né, decolando. Eu vou deixar esse primeiro vídeo aí, que foi o que me chamou a atenção, na descrição, para quem tiver o interesse de conhecer, mas eu acho bem bacana, assim, conhecer o trabalho dele. Depois, aí como eu falei, né, que o sonho dele, de criança, ele falava que ele um dia ia cantar em um grande palco dos Estados Unidos, porque esse é o sonho, né, de todo cantor. E ele é muito fã do Michael Jackson, então você vê na trajetória dele meio que ele seguindo muito esse modelo, assim, né? O Michael também era uma pessoa que era extremamente dedicada, assim, ia ao extremo, então, de cantar, de dançar, de desenvolver todos os talentos.
e os shows assim muito bem produzidos, né? E o Dimash também, a família dele também é uma família que tinha condições, então os shows dele muito bem produzidos, com muitas pessoas participando, e dança, e efeitos especiais, e os clipes também, isso me lembrou que acho que ele tinha essa referência do Michael Jackson, porque eu lembro que na minha adolescência, cada vez que o Michael ia lançar um clipe, era né, um frisson, assim, porque todo mundo falava, nossa, ele sempre vinha com inovação, ele sempre lançava algo diferente que ninguém tinha feito. E o Dimash faz isso, fazia também com os clipes dele. Aí depois de um tempo, eu acabei parando um pouco de acompanhar, né? Na época eu acompanhei bastante, até tinha o grupo de fãs, que os fãs deles são chamados de Dears, porque ele fala que lá eles têm essa de falar os queridos, né? Chamar as pessoas de os queridos, os amigos e familiares. E ele falava que para os fãs dele, para ele, eram da família dele, então eram os queridos. E aí pegou essa coisa de Dears, fã do Dimash eram os Dears. E, e foi uma coisa, foi uma febre mesmo, né, naquela época. E tinha as fãs, e eu acompanhava tal, só que aí você começa essa coisa de fã que é muito fanática, é meio, eu acho assim, um pouco que aí sai um pouquinho, né, do limite, passa um pouquinho do limite. E aí e eu via lá que tinha muita disputa das Dears com acho que é ARMYs, que era como é que chama? Aqueles dos coreanos, esqueci o nome agora. BTS, né? Então, aí começa essa disputa, e eu falo, gente, não, né, não tem porquê, né? Isso, né? A música, justamente, ela vem para agregar, e justamente isso era contra tudo que ele pregava, porque ele fez músicas muito lindas, inclusive ele fez uma para a pandemia, falando da união, né, do apoio de todo mundo, né, passando por aquela situação, e ele fazia sempre muitas letras pedindo por paz, pelo fim das guerras. Então, assim, a coisa que ele menos queria era desunião e divisão, né? E é mais fã, sabe como que é? Às vezes isso acaba trazendo aí, né? Tudo que é excessivo, tudo que é extremo, desequilibra, né? Então, e aí com o tempo, às vezes eu acabei parando um pouco de acompanhar, porque também aí ele foi crescendo muito, ele conseguiu fazer um show em Nova York, um grande show, né? Num lugar bem conhecido lá, esqueci o nome agora. E assim, foi maravilhoso, e foi gente do mundo inteiro para ver ele lá, porque ele ficou conhecido no mundo inteiro. Eu lembro que teve gente aqui do Brasil que foi lá para ver, e todos os shows que ele fazia, assim, o pessoal viajava para ir atrás dele, né? Porque realmente era uma coisa assim que eu imagino. E eu até na época falei, nossa, adoraria assistir um show ao vivo dele, porque deve ser a coisa maravilhosa, mas também é um show bem, bem caro pelo tamanho da produção, né, dele. Mas é algo que realmente deve valer muito a pena, porque é lindo, é uma coisa bonita, né? E ainda mais nos tempos que a gente tem visto aí tanta baixa qualidade, né, dos artistas, e shows aí tão degradantes, que é algo que realmente preze pela estética, pela voz, né, pelo bom senso, é algo que é diferenciado, né? Mas aí depois ele começou a fazer bastante sucesso, aí ele começou a fazer algumas músicas mais voltadas assim para o público, acho que dos Estados Unidos, para o público mundial, né? Porque nem todo mundo acaba gostando desse tipo de música mais da cultura do país dele, né? A língua é diferente, então ele começou a gravar várias músicas em inglês também. E aí eu acabei não acompanhando, mas assim, aquelas primeiras, tem muitos vídeos que assim é muito gostoso da gente assistir e ver que impressionante o talento, né, de uma pessoa. E aí nessa época eu ficava assistindo esses vídeos das pessoas tem vários canais que fazem esses reacts aí, né, ficar reagindo e comentando, e tinha muitos professores de canto que comentavam, que falavam, né,
do talento vocal dele, da capacidade vocal dele. Então era bem interessante. E foi aí que eu aprendi também essas expressões aí, né? Que eu coloquei no texto, de melismas, de staccato, de vibrato, porque de tanto eu assistir, eu acabei aprendendo. Então, assim, foi mais um conhecimento aí, né, que agregou, né? Que conhecimento, né, gente, não ocupa espaço, sempre cabe um pouquinho mais. Então, e também a cultura, né? Essa coisa de estudar a cultura do povo dele, descobrir muita coisa que eu não sabia a respeito, que é um lugar que a gente assim não ouve tanto falar, né? Foi através dele que eu ouvi falar do Cazaquistão, me interessei a ver como que como que era o país, como que era a cultura e tal. E era essa a intenção dele. Ele falava que ele queria levar através da voz dele e das músicas dele, levar o país dele para ser conhecido, a cultura do povo dele para ser conhecida. E ele conseguiu, né? De uma certa forma, ele conseguiu. Então, assim, foi as coisas nunca acontecem, acho que por acaso. Então, foi assim, algo que caiu no meu colo ali e que foi muito bom, assim, foi um suporte naquele momento que a gente estava passando por tanta turbulência, né? Por tanto tumulto, por tanto conflito, tanta manipulação, tanta pressão que a gente viveu naquela época, né? O isolamento de quem não concordava com certas determinações, certas atitudes autoritárias que surgiram naquele tempo. Então, foi assim meio que uma válvula de escape. Então, assim, por isso que eu falo que foi um alimento para a alma, foi algo que deixou aquele momento mais leve. Então, é algo que a gente tem sempre que ter, né? Tá buscando a música, ela é realmente algo que ela deixa, né? Ela cria memórias. Tanto é que quando eu fazia trabalho voluntário em asilo, era impressionante como a gente percebia que às vezes, eu lembro de uma senhorinha que ela até um dia ela estava irritada porque ela já estava num processo de demência avançado e aí tinha horas que ela se irritava, que ela ficava brava e a gente começou a cantar uma música que acho que era uma música que tinha uma memória afetiva ali para ela. Ela virou assim do nada, impressionante. Ela quis, aí eu dei a mão para ela, ela quis dançar, a gente ficou dançando. E ela não queria parar, e ela queria que ficasse tocando aquela música, que é até uma música, aquela música Moreninha linda do meu bem, que era uma música bem antiga. E aí dançamos, e o filho dela ficou tão feliz que ele falou que fazia muito tempo que ele não via a mãe dele ter uma reação daquele tipo, né? Então essa música, ela trabalha na memória e na emoção de uma forma que a gente não perde. E estudos provam realmente que nesses processos de deterioração mental, a música sempre auxilia bastante. Ela consegue resgatar um pouco, né, desse atrasar talvez, né? E aí eles perceberam que realmente é uma parte da memória que se preserva. E realmente ali eu percebi, eu lembrei dessa senhorinha, porque foi algo muito impressionante, mas várias ali, assim, que cantavam, sabe? E até as cuidadoras ficavam, né, falavam, poxa, olha só, lembra toda a música, né? Todas as músicas. Então, era muito gostoso, né, fazer esse trabalho, porque a gente via que tinha ali trazia ali, né, algo de bom para eles, né, uma memória gostosa, uma parte da vida que não se perdeu ali, né, naquele processo ali de degeneração. Então, hoje, por exemplo, né, eu gosto desse período aí dele, dessas músicas antigas, eu gosto às vezes de escutar, porque realmente é muito bonito.
Mas atualmente, por exemplo, eu gosto de música. Às vezes eu estou trabalhando, eu gosto de pôr música celta, sabe? Para mim, me acalma. E recentemente também eu me deparei de novo, fazia tempo que eu não escutava o Áureo Corrá. E eu comecei a escutar as playlists dele. Gente, é uma delícia, eu deixo tocando enquanto eu estou trabalhando, me traz uma calma, uma paz, assim, o raciocínio melhora, entendeu? Então, assim, é importante a gente alimentar a nossa alma com música, com boas leituras, com coisas que nos façam sentir, nos tragam alegria, nos tragam bem-estar e nos tragam paz, né? Porque às vezes a gente se perde aí, que eu falo, né? Que a gente fica aí nas telas e rede social e quando a gente sem perceber, aquilo começa a trazer uma ansiedade para a gente, uma irritação, um desequilíbrio. Várias vezes eu percebo que às vezes que eu começo a olhar muito, que eu começo a ficar meio assim, ansiosa, meio irritada, falar, já sei. Vamos parar a tela, bota a musiquinha, ou então vai procurar um livro gostoso de ler, né? E para a gente meio que sair dessa energia, dessa vibração que traz esse desequilíbrio e agita demais, né? Deixa a gente fora do nosso prumo, né? Então, fica aí, né? Esse vídeo é mais uma dica, né? Quem sabe, né? Vocês conhecem, também vão gostar, né? Ou buscar outras opções também, que a finalidade é realmente agregar, trazer alegria, paz e equilíbrio pro nosso dia, para a nossa vida, né? E alimentar a alma mesmo com coisas boas, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.